Glória a Deus, queridos irmãos e irmãs ouvintes, neste momento eu convido a todos para neste momento orar em oração juntamente comigo no horário das meia-noite. A palavra do Senhor nos diz, queridos irmãos e irmãs ouvintes, buscai-me-ei e me acharei, quando me buscai-vos de todo o coração. Queridos irmãos, estarei orando pelos pedidos de oração, pela cura divina, Oricanta Lachalando Remenecai. Estarei orando pela cura divina, até mesmo uma irmã pede aí oração pela restauração do casamento do filho dela, um pede para oração, para a vida sentimental, outros pedem pela cura de vida, pela porta aberta. Queridos irmãos, vamos clamar a Deus neste momento. Glória a Deus, glorioso Deus, glorioso Pai, meu Deus, é neste momento, Senhor da glória, eu entro em oração, meu Pai, eu oro, Senhor da glória, aqui neste momento, no horário das meia-noite, meu Deus e meu Pai, esta pessoa, Senhor, que até mesmo está ouvindo esta oração aqui agora, que está, meu Pai, com a foto, Senhor, aí do teu ente querido, meu Pai, está aí nesta transmissão, meu Deus e meu Pai, mas primeiramente, Senhor, eu peço perdão dos meus pecados, eu peço perdão das minhas falhas, Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor da glória, o teu povo, meu Pai, que me pediu oração, que me pediu, meu Pai, a oração, Senhor, aquela senhora, meu Pai, que me pediu oração da restauração, meu Pai, do casamento, Senhor, a restauração, meu Pai, do casamento do filho dela, meu Deus e meu Pai, restaura, Senhor, os casamentos do teu povo, meu Pai, restaura, Senhor da glória, o casamento dos irmãos, o casamento das irmãs, meu Deus e meu Pai, venha, Senhor, venha curando, meu Pai, venha restaurando, Senhor da glória, a vida sentimental do teu povo, Senhor da glória, venha restaurando, meu Pai, a vida sentimental, a vida espiritual, meu Pai, ó Deus, o teu povo, Senhor, que me pede oração, é neste momento, meu Pai, eu entrego todos em tuas mãos, eu te entrego, meu Pai, todos em tuas mãos, meu Deus e meu Deus e meu Deus e meu Pai, em nome do Espírito Santo, faça o milagre, meu Pai, em longas distâncias, Senhor, faça, meu Pai, o milagre agora, Oricanta Lachalando Remenecai, faça, Senhor, o milagre, Senhor da glória, em longa distância, meu Pai, ó Deus, começa a restaurar a vida das irmãs, a vida dos irmãos, meu Deus e meu Pai,
Eu creio muito, Senhor, na oração da fé, na oração, meu Pai, da cura divina, meu Deus e meu Pai. Mas neste momento eu oro, meu Deus, pela oração aqui, Senhor. Eu oro ao Senhor, meu Pai, pelos irmãos do Facebook, meu Pai, que me pediu oração, meu Deus e meu Deus e meu Pai. Em nome do Cordeiro do Senhor Jesus, começa a salvar, começa a libertar, Senhor. Vai libertando, Senhor da glória, o teu povo, meu Pai. Vai libertando, Senhor, esta irmã que pede por libertação, que pede, meu Pai, por libertação, meu Deus e meu Pai. Em nome de Jesus, começa a entrar, Senhor, nos hospitais, meu Pai. Começa, meu Deus, a arrancar este câncer, meu Pai. Comece a arrancar esta enfermidade satânica, esta obra de macumba, meu Pai. Esta obra, Senhor, de feitiçaria, meu Deus e meu Pai. Arranca, Senhor, as obras de feitiçaria, Senhor, meu Deus e meu Pai. Se alguma obra, Senhor, de feitiçaria foi feita, meu Pai, por este casal, foi feita, Senhor da glória, para este casal, Senhor, que foi feita, meu Pai, para esta mulher, meu Deus e meu Deus. Em nome do Espírito Santo, meu Pai, começa a desfazer os laços do diabo, meu Pai. Começa a desfazer as obras de Satanás, meu Deus e meu Deus, porque a tua palavra nos diz, meu Pai, que viemos, Senhor, para desfazer as obras do diabo, meu Pai, para desfazer as obras do Exu Caveira, as obras, meu Pai, da Pombagira, meu Deus. É oração da libertação, meu Pai. É oração diretamente para o Senhor, meu Deus e meu Pai. A tua palavra nos diz, Senhor, e tudo que for ligado ao céu, e tudo que for ligado ao céu é ligado na terra, meu Deus e meu Pai. Neste momento, Senhor, eu me ligo no céu, eu me ligo, meu Pai, no trono do Senhor, para orar, meu Pai, para clamar, Senhor, derrama chuva de bênção, meu Pai, sobre este casal, Senhor, sobre, meu Pai, este casal, meu Deus. Começa, meu Pai, a restaurar o casamento, meu Pai, da tua filha, Senhor. Começa, Senhor Deus poderoso, em nome de Jesus, meu Pai, até mesmo, Senhor, a tua irmã aqui me pede, meu Pai, oração pelo Bruno, meu Pai. Ó Deus, começa a visitar ele lá no hospital, meu Pai. Começa, Senhor, a dar cura divina e tira, meu Pai, ele, Senhor, daquele hospital. Bem, Senhor, meu Pai, que ele volta, Senhor, cheio da saúde, meu Pai, e cheio da tua graça, meu Deus e meu Pai. Em nome do Espírito Santo, começa a visitar a cada um em tuas casas, Senhor. Começa, meu Pai, a visitar as irmãs, os irmãos, Senhor, em tua casa, aí neste momento, Senhor da glória. E começa a dar vitória, meu Pai,
Começa, Senhor, a dar libertação total, meu Deus, até mesmo esta vida que é desviada do caminho do Senhor, que é desviada, meu Pai, da Tua presença, meu Deus e meu Pai, traga novamente, Senhor, para a Tua casa, traga novamente, Senhor, para buscar o Teu Espírito Santo, meu Deus e meu Pai, em nome do Cordeiro Santo do Senhor, traga, meu Pai, esta desviada para a casa do Senhor, para ser liberta, Senhor, para ser liberta, meu Pai, ó Deus, começa mesmo, Senhor, a libertar o Teu povo, meu Pai. Começa, Senhor, a libertar a vida desta irmã, a vida deste irmão, meu Deus e meu Pai, arranca esta jovem das drogas, arragasterra lá do Remedecai, arranca, Senhor, esta jovem da prostituição, meu Pai, do pecado pecaminoso, meu Deus e meu Pai, começa, Senhor, a trazer para a Tua casa, para buscar o Teu Espírito Santo, meu Pai, porque sabemos, a Tua palavra me diz, Senhor, vinde a mim, todo vós que estás cansado e oprimido, que eu vos aliviarei, meu Deus e meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, venha, Senhor, trazer esta irmã que está cansada, meu Pai, de viver esta vida, meu Pai, de viver, Senhor, esta vida, traga para a Tua casa, meu Pai, traga mesmo, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, até esta mulher que eu te louvava, eu te amo, meu Pai, que pregava, Senhor, que orava, meu Pai, mas hoje, Senhor, está no mundo, meu Pai, mas hoje, Senhor, está fazendo a vontade de Satanás, meu Deus e meu Pai, traga para a Tua casa, Senhor, traga, Senhor, meu Pai, para a igreja pentecostal, Deus de amor, Oriclema, Lachalando, Remedecai, traga, Senhor, para a igreja pentecostal, Deus de amor, meu Deus, para se libertar, ou leve, Senhor, para outra igreja, meu Pai, que vive a santidade, Senhor, que vive a doutrina santa do Senhor. Meu Deus e meu Pai, eu creio, Senhor, que neste momento, nesta oração, o Teu povo, meu Pai, está recebendo milagre, Senhor, está recebendo a graça, meu Pai, está recebendo, sim, a graça pelo Espírito Santo, meu Deus e meu Pai, em nome do Espírito Santo, Senhor, em nome do Cordeiro Santo do Senhor, ó meu Pai, até mesmo esta mulher que tentou se matar, meu Pai, esta mulher, Senhor, que tentou tirar Tua própria vida, meu Deus, expulsa o demônio, meu Pai, expulsa, joga por terra, meu Deus e meu Pai. Se as portas, Senhor, estão trancadas, meu Pai, se as portas, Senhor, da glória estão trancadas para o Teu povo, Senhor, começa a abrir neste momento, meu Pai, começa, Senhor, a abrir a porta de um bom emprego, meu Pai, começa, Senhor, a abrir a porta, meu Pai, de um bom emprego, Senhor da glória, meu Deus e meu Pai, abre agora, Senhor, a porta de emprego para este irmão, para esta irmã, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, venha visitar as vidas, meu Pai. Visita, Senhor, o Ferreira Manchado, meu Pai.
visita, Senhor, os presídios, meu Pai, da libertação total, lá no presídio, meu Pai, da libertação total, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, liberta, Senhor, a vida, meu Senhor da glória, em nome de Jesus, meu Pai, vai visitando agora, Senhor, os casais, visita, meu Pai, os presídios, Senhor, vai visitando neste momento, meu Deus e meu Pai, e dando a cura, Senhor, e vai tirando do presídio, meu Pai, vai tirando, Senhor, liberto pelo poder do Espírito Santo, meu Deus e meu Pai, é neste momento eu orando aqui, Senhor, eu clamando ao Senhor, é o Senhor, meu Pai, começando a visitar, é o Senhor, meu Pai, começando a visitar todos aqueles, Senhor, que me pediu oração, meu Pai, que me pediu, Senhor, a oração, meu Deus e Deus poderoso, visita, meu Pai, visita, Senhor, a Raquel, Senhor, visita a Roberta e a Júlia, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu não sei, meu Pai, o que se passa na vida destas pessoas, mas o Senhor é o que conhece, meu Pai, o coração do homem, é o Senhor que conhece o coração da mulher, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Vai, Senhor, meu Pai, visitando, Senhor, a cada um dos ouvintes, meu Pai, vai curando, Senhor, vai tocando, meu Pai, toca, Senhor, nesta vida e agora, meu Pai, toca no profundo, Senhor, vai tocando, Senhor, com teu Espírito Santo, meu Pai, vai tocando mesmo, Senhor, com a tua graça, meu Deus, com meu Pai, e vai dando a vitória, Senhor, vai libertando o teu povo, Senhor, ó Deus, quanto, meu Pai, está perdendo as tuas vidas, Senhor, aí, meu Pai, perdendo a vida neste mundo, Senhor, mas a tua palavra nos diz, Senhor, o diabo, meu Pai, ele veio para matar, roubar e destruir, esta é a vontade dele, meu Pai, mas o Senhor veio para dar vida, meu Pai, e vida com a tua abundância, meu Deus, começa, meu Pai, a dar vida, oriclama, lachalando, remenecai, começa, meu Pai, começa, Senhor, começa, meu Pai, a dar vida a esta irmã que estava desacreditada, meu Pai, este irmão, Senhor, que estava desacreditado, Senhor, que está desacreditado, meu Pai, pela ciência, meu Deus, começa, meu Pai, a dar cura, Senhor, meu Deus, quanto, meu Pai, está com a enfermidade do câncer, Senhor, quanto, meu Pai, está com a enfermidade, meu Pai, chamado AIDS, Senhor. Começa, Senhor da glória, em nome do Cordeiro Santo do Senhor, começa a curar, oricanta, remenecai, ó Deus, vai, Senhor, meu Pai, dando grande livramento, Senhor, ó Deus, vai dando grande livramento, meu Deus e meu Pai, esta criança, Senhor, que não consegue dormir à noite, meu Pai, esta mulher, Senhor, que não consegue, meu Pai, dormir à noite mais, Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, começa, meu Pai, começa, Senhor, começa, meu Pai, a entrar na casa deste povo e dá paz, meu Pai, dá tranquilidade, orienta lá do remenecai, começar, meu Pai, a dar alegria, Senhor, dá
provação, meu Deus e meu Pai, da alegria, ó Deus, joga por terra, meu Pai, joga por terra, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu Pai, no teu sangue tem poder, eu determino, meu Pai, pela tua autoridade, Senhor. Eu determino, Senhor, pela tua autoridade, meu Pai, e o Senhor está jogando por terra, meu Pai, toda obra maligna, Senhor, toda obra do diabo, meu Deus e Deus tremendo, vai repreendendo, meu Pai, repreende este laço aí agora, meu Deus, é o laço, meu Pai, da morte, Senhor, vai jogando por terra, Senhor, vai jogando por terra mesmo, meu Pai, os laços do diabo, ó Deus, quanto, meu Pai, estão viajando neste momento, quanto, Senhor, até mesmo está com viagem marcada, Senhor, então vai me usa, meu Pai, como canal de vitória, Senhor, como canal de bênção, meu Pai, para a vida do teu povo, ó Deus, ó meu Pai, em nome de Jesus, Senhor da glória, eu creio, meu Pai, e o teu povo está sendo impactado, meu Pai, com o Espírito Santo. Eu creio, meu Pai, e o teu povo está sendo, Senhor da glória, impactando o coração. Eu creio, meu Pai, e o teu povo, Senhor, está recebendo a cura divina, meu Deus e meu Pai, quantos até mesmo, Senhor, da própria igreja, Deus e amor, está passando luta, meu Pai, em teu casamento, Senhor, está passando por luta da vida sentimental, meu Deus e meu Pai, une mais e mais, Senhor, esta mulher a este homem, Senhor, meu Deus, une a cada vez mais, Senhor, a este casal, meu Deus e meu Pai. Abençoa, Senhor, abençoa, meu Pai, este casal, Senhor, vai abençoando mesmo, em nome do Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, as campanhas, Senhor, que são feitas na igreja, Deus e amor, meu Deus e meu Pai, as campanhas que eu faço, meu Pai, até mesmo, Senhor, em minha casa, meu Deus, eu creio, Senhor, eu creio, meu Pai, me usa aqui agora na cura divina, me usa aqui agora nos milagres, meu Pai, manifesta o teu dom, meu Deus, para que o teu povo, meu Pai, possa crer no teu nome, Senhor, para que o teu povo, meu Pai, possa dar o testemunho, Senhor, para que o teu povo, meu Pai, possa receber o milagre, a graça, meu Deus, eu peço ao Senhor, derrama graça, oriclama landorremenecai, derrama, Senhor, a graça, meu Pai, a graça do céu, a graça do céu, a graça lá do Remenecai, derrama, Senhor, a tua graça, meu Deus, derrama a graça e o poder, meu Deus e meu Pai, eu peço ao Senhor, em nome do Espírito Santo, aqueles, meu Pai, que me pediu oração, até mesmo da minha família, Senhor, até mesmo, meu Pai, da minha parentela, eu te entrego, Senhor, em tuas mãos, eu te entrego, meu Pai, todo em tuas mãos, meu Deus e meu Deus, proteja, meu Pai, guarda o meu irmão, Senhor, guarda, meu Pai, todos da minha casa, ó Deus Todo-Poderoso, ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, meu Pai, visita a África, Senhor, que está passando por grande luta, lá em Abacuque, meu Pai, lá na África, Senhor, aonde o povo tem passado por grande luta, aonde o povo, Senhor, tem passado, meu Pai, por grande provações, meu Deus e meu Deus tremendo.
Eu peço ao Senhor, em nome do Espírito Santo, meu Pai, em nome do Cordeiro Santo do Senhor, começa, meu Pai, a derramando, começa, meu Pai, a dando a vitória. Ó Deus, a tua palavra nos diz, Senhor, buscai-me-ei, e me acharei, quando me buscai-vos de todo o coração. Meu Deus e meu Pai, a tua palavra nos diz também, meu Pai, se humilhai-vos a mim, se humilhai-vos a mim. Meu Deus, a tua palavra nos diz, meu Pai, clamas a mim e eu te responderei. Meu Deus e meu Pai, o teu povo, Senhor, tem clamado ao Senhor, o teu povo, meu Pai, tem orado ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, em nome do Espírito Santo, Senhor, do Senhor, meu Pai. Dá resposta a esta irmã, dá resposta, meu Pai, este irmão que está pedindo, Senhor da glória, pela resposta divina, pela resposta, meu Pai. Ó Deus, esta irmã que está com a causa na justiça, meu Pai, este irmão, meu Pai, que está com o teu salário atrasado, começa, meu Pai, a arrancar as barreiras, Senhor, começa a jogar por terra, meu Pai, as barreiras, meu Deus. Ó Deus, eu não sei de nada, meu Pai, da vida do teu povo, Senhor, mas eu sei, meu Pai, eu sei, Senhor, muito, Senhor, estou com a causa na justiça, meu Pai, eu sei, Senhor, o teu povo, meu Pai, tem pedido ao Senhor em oração, meu Pai, para resolver as causas na justiça. Meu Deus, começa a resolver agora, começa, meu Pai, começa, Senhor, a entrar nas empresas, meu Pai, e dê a graça, Senhor, para, meu Pai, para, Senhor, abrir a porta do emprego, para, meu Pai, dar o salário, Senhor, esta irmã. Ó meu Deus e meu Pai, a tua palavra nos diz, Senhor, aquele que me crê, este não será confundido. Meu Deus, se as tuas irmãs, teus irmãos, meu Pai, crê, já recebeu a graça, já recebeu a vitória, já recebeu a bênção, já recebeu a Remenecai, orienta lá do Remeneclama. Meu Deus e meu Pai, eu sei, Senhor, o teu povo, meu Pai, o teu povo, Senhor, tem pedido, Senhor Deus, ao Senhor, meu Pai, por portas abertas. Meu Deus, abre a porta, Senhor, abre, meu Pai, a porta dos empregos, abre em nome de Jesus, Senhor, e dê a vitórias. Venha, Senhor Deus poderoso, em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, abre as portas, meu Deus e meu Deus, toca, meu Pai, na vida desta irmã, toca, meu Pai, no coração desta irmã, para que ela possa, meu Pai, aceitar o Senhor, porque em breve, meu Pai, o Senhor voltará para buscar a tua igreja, Senhor, para buscar o teu povo, meu Pai, para buscar, meu Pai, um povo escolhido e santificado pelo teu nome, meu Deus e meu Deus do céu. Em nome do Espírito Santo, meu Pai, toca aí, Senhor, no teu povo, Senhor da glória, toca aí, meu Pai, no teu povo, toca nesta irmã, toca, meu Pai, vai tocando pelo Espírito Santo, meu Deus e meu Pai, eu peço ao Senhor, restaura as vidas, meu Pai, restaura, Senhor, as vidas, Senhor,
e em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, o Senhor, meu Pai, é fiel, meu Pai, com aqueles que crêem no Senhor. Então, meu Pai, eu e o teu povo, Senhor, cremos na tua bênção, meu Pai, cremos, Senhor, no teu milagre, meu Pai. Então, Senhor do céu, em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, cremos no teu milagre, meu Pai, cremos na tua graça, Senhor, meu Deus do céu, em nome de Jesus, meu Pai, esta mulher, Senhor da glória, que até mesmo, Senhor, está pedindo, meu Pai, para que o teu marido, Senhor, seja liberto do mundo do crack, meu Pai, da cerveja, Senhor, até mesmo deste mundo, meu Pai, que não tem nada, Senhor, para nos dar, mas o Senhor tem, meu Pai, dado a vida eterna. O Senhor tem, meu Pai, para nos dar a vida eterna, Senhor. O Senhor tem, meu Pai, para nos dar é a vida, Senhor. Então começa a libertar o esposo desta mulher, o esposo deste homem, meu Pai, porque a tua serva, o teu servo está sendo fiel, meu Deus e meu Pai. Começa a libertar, oriclama landoremenecai, começa a libertar, Senhor, a esposa, meu Pai, deste homem, Senhor da glória, começa a libertar em nome de Jesus, Senhor. Ó meu Deus e meu Pai, eu peço ao Senhor Jesus, começa a dar graça, meu Pai, começa a dar o livramento, meu Deus, livra, meu Pai, do laço do passarinheiro, Senhor, livra, meu Pai, da serpente pestenciosa, meu Pai, ó Deus, livra do olho grande, meu Pai, livra, Senhor, das coisas do mundo, meu Pai, começa a libertar, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, meu Pai, dê a graça, dê o poder, em nome do Espírito Santo, meu Pai, ó Deus, eu creio no milagre, eu creio na bênção, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, receba, Senhor, as minhas orações, meu Pai, receba, Senhor, as minhas orações e os pedidos de oração, eu te entrego, meu Pai, todos os ouvintes, eu te entrego, meu Pai, todo em tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos irmãos e irmãs, neste momento foi a oração dos milagres e junto com a oração da libertação. Eu creio, queridos irmãos, que todos receberam a graça, receberam o poder e a renovação das vidas espirituais. Eu estive orando por todos que me pediu oração, até mesmo a irmã me pediu oração aí, pela restauração do casamento da filha dela, ou melhor dizer, do filho dela, até mesmo pediu aí uma irmã pela oração, pela cura divina, em nome de Jesus, fique todos com a paz do Senhor Jesus, amém.
assistir.